O gerenciamento dos custos dentro de uma organização é um dos principais processos de gestão. Isso não é diferente dentro dos projetos industriais. O orçamento do projeto é um dos parâmetros mais controlados, uma vez que ele influencia diretamente no sucesso do projeto. Um orçamento realizado de forma inadequada ou um estouro nos custos do projeto, ele faz com que esse seja incapaz de atingir seus objetivos. Para se realizar o gerenciamento dos custos dentro de um projeto industrial, nós devemos pensar em 4 principais questões. Quais os parâmetros serão utilizados para o gerenciamento do custo, como os custos serão estimados, como o orçamento será montado e como os custos serão controlados. Planejar o gerenciamento dos custos é um processo necessário para determinar quais vão ser os parâmetros e quais vão ser os processos que serão utilizados para fazer tanto a estimativa dos custos quanto o controle dos custos ao longo do projeto. As definições dessa etapa são utilizadas como orientações para a equipe de controle. Essas orientações elas incluem formas para determinar se o projeto está sob controle e se ações serão necessárias para reduzir os custos ou mesmo melhorar tendências negativas ligadas ao estouro do orçamento. É comum que durante a sua execução, planos de ação sejam necessários para garantir o cumprimento das metas de orçamento. Estes parâmetros normalmente são reunidos em um plano de gerenciamento dos custos. Esse plano ele deve conter algumas informações básicas e estratégicas que guiarão as decisões sobre os custos do projeto. Dentre elas, a forma como o projeto será patrocinado e os parâmetros para análise do investimento. Quanto à forma de patrocínio do projeto, de maneira mais simplificada, nós podemos citar 3. O autofinanciamento, que acontece quando a própria empresa, com recursos próprios, financia o projeto. Isso garante uma maior liberdade de investimento para a empresa. Porém, nem sempre isso é possível ou mesmo é interessante para a empresa. E às vezes ela precisa procurar uma fonte de capital externa. Para fazer isso, ela pode atuar de 2 formas. O financiamento com capital, em que a fonte externa, como um banco ou outra instituição de crédito, por exemplo, disponibiliza o capital antes dos custos serem realizados no projeto. E o financiamento com débito, em que a disponibilização do capital para o projeto ela se dá depois da realização dos custos. Diferentemente do autofinanciamento, em ambos os casos, a empresa executante do projeto ela age sob pressão para a devolução do capital empenhado, inclusive com as devidas correções. Com relação aos parâmetros de análise de investimento, deve estar explícito no plano o tempo de retorno de investimento, assim como a taxa de retorno que este deve proporcionar. Além disso, o plano deve conter papéis e responsabilidades dos envolvidos com relação aos custos do projeto, ou seja, quem é responsável por aprovar os custos, quem é responsável pelas estimativas, entre outras questões importantes. Os indicadores de desempenho de custo que serão utilizados, esses serão abordados na parte 2 desse vídeo. Os padrões de relatório de desempenho de custo, esses relatórios eles devem ser adaptados de acordo com a necessidade de cada nível da empresa. Normalmente, instâncias superiores, elas exigem informações mais sucintas. O grau de autonomia do gerente de projetos para realizar a gestão dos custos, uma vez que esse também deve possuir limites e restrições dentro da empresa. Os níveis de aprovação que devem ser considerados para a alteração dos custos, assim como limites de controle para tomadas de ação e recuperação de desvios. Por exemplo, a partir de qual percentual de desvio a equipe deve fazer um plano formal de recuperação para o projeto? A partir de qual nível de alteração é necessário o aval do gerente de projeto? E por fim, a precisão ou o nível de exatidão do investimento. Nesse caso, em projetos industriais, é comum e necessário que essas estimativas elas fiquem mais apuradas ao longo do tempo. Por exemplo, eu posso ter uma estimativa de mais ou menos 30% ao final do projeto conceitual e uma estimativa de mais ou menos 10% ao final do meu projeto básico, o que é considerado como uma precisão boa em projetos industriais. A estimativa dos custos de um projeto é um processo que parte da definição das atividades que são necessárias para a sua execução. E essa definição ela é extremamente importante para a formação do orçamento do projeto. Dessa forma, 2 questões são fundamentais para garantir um bom planejamento dos custos no projeto. Primeiramente, a EAP. Quanto melhor for a definição da EAP do projeto, mais precisa será a estimativa dos custos. Porém, se a EAP não for bem definida, atividades deixarão de ser consideradas, o que impactará diretamente na estimativa dos custos. Em segundo lugar, a estimativa dos recursos. A precificação da estimativa de recursos das atividades é uma das bases mais importantes para se realizar as estimativas dos custos. Uma estimativa de recursos equivocada, ela tem como consequência uma estimativa de custos também equivocada. Existem vários métodos para realizar a estimativa dos custos das atividades. Porém, em projetos industriais, nós podemos destacar 3 deles.
a estimativa paramétrica, a estimativa bottom-up e a estimativa análoga. A estimativa paramétrica consiste em verificar índices de desempenho registrados ao longo dos serviços prestados pela empresa e índices de desempenho publicados, de forma a estimar os recursos e, consequentemente, os custos de uma atividade. Por exemplo, em uma atividade de montagem de estrutura metálica de um prédio, o peso total de estrutura metálica pesada é de 100 toneladas. Sabe-se por meio do desempenho em projetos anteriores que o índice médio de montagem é de 48 homem-hora por tonelada. Dessa forma, multiplicando-se os dois, a quantidade total de trabalho estimada é de 4.800 homem-hora. Sabe-se também que o custo médio da hora dos profissionais é de R$ 50, já incluindo as taxas e benefícios. Logo, por meio da multiplicação das horas pelo preço, o custo da montagem é de R$ 240 mil. Nesse caso, considerou-se apenas a mão de obra utilizada, desconsiderando materiais e equipamentos. A estimativa bottom-up refere-se à divisão das atividades em partes menores e mais facilmente estimáveis. Dessa forma, estima-se o custo de cada parte da atividade para depois somar essas partes e obter seu custo total. Em projetos industriais, um processo que pode ajudar nessa estimativa é a definição de preços unitários, chamados de CPU ou composição de preços unitários. Por exemplo, de forma simplificada, para a atividade de elaboração de uma fundação, tem-se a seguinte divisão: escavação, aplicação de concreto magro, formas, armação e aplicação de concreto estrutural. Cada uma dessas partes da atividade possui uma composição unitária de insumos, seja esse material, equipamento ou mão de obra. Essas são dadas por meio de uma unidade padrão, no caso, o metro cúbico de concreto. Sabendo-se o preço de cada um desses insumos, é possível somá-los e encontrar o preço de cada parte de atividade. A soma do preço das partes das atividades vai me dar o custo da atividade como um todo. Outra forma utilizada é a estimativa análoga. A estimativa análoga consiste em voltar em projetos já executados pela organização e buscar informações de custo utilizados para sua execução. Porém, isso deve ser feito com um cuidado muito grande, porque cada projeto é um projeto diferente. E deve-se entender o contexto onde o projeto foi executado e se entender o contexto do projeto que será executado também. Nisso pode ser feita uma adaptação nesses custos em função dessa diferença contextual para que os riscos de aplicação sejam menores. Ao contrário do que muitos pensam, a montagem do orçamento do projeto não consiste na simples soma dos custos das atividades levantadas. Isso se dá uma vez que existem reservas que são importantes e que precisam ser consideradas dentro do orçamento do projeto. Para entender melhor, vamos ver como se dá o processo de integração dos custos e formação do orçamento com base na EAP do projeto. Primeiramente, os custos estimados para as atividades devem ser agrupados por meio dos pacotes de trabalho. Os custos desses pacotes, por sua vez, serão agrupados nas contas de controle e assim sucessivamente até que se chegue ao custo do projeto. Porém, o custo do projeto não corresponde a seu orçamento. Para se chegar ao orçamento, duas reservas devem ser adicionadas. A primeira reserva é a reserva de contingência. Essa reserva serve para separar uma parte do orçamento do projeto para a tratativa dos riscos. Quanto maiores forem os riscos do projeto, mais robusta deve ser essa reserva. A soma dos custos do projeto com as reservas de contingência representa a linha de base do projeto. Essa linha de base é utilizada para a realização do controle dos custos no decorrer do projeto. Além dessa reserva de contingência, para se chegar ao orçamento também deve ser adicionada a reserva de gerenciamento. Essa reserva está ligada ao processo de controle de mudanças e ela se destina a incorporar essas mudanças no projeto quando for necessário. Após a aprovação de alguma mudança, o seu valor sai da reserva de gerenciamento e passa a incorporar a linha de base dos custos do projeto. Na prática de projetos industriais, alguns pontos podem ser ressaltados com relação ao orçamento. A estimativa de custos que será utilizada para o controle da execução do projeto deve ser realizada ao final do projeto básico, em que o projeto possui um nível de definição mais apurado. Além disso, devido à terceirização dos trabalhos, o orçamento não depende somente da empresa responsável pelo projeto como um todo, mas também da cotação de fornecedores de serviços e equipamentos. Nesse caso, os custos considerados não são somente os custos das atividades, incluindo, por exemplo, o lucro dessas empresas e os seus custos indiretos. Isso pode ser entendido por meio do seguinte exemplo. Para a estimativa de custos de execução de um empreendimento industrial, uma empresa de engenharia recebeu um pedido de cotação para a execução de um projeto detalhado, contendo os pacotes de trabalho destacados na EAP do projeto. Ao receber esse pedido, ela procedeu da seguinte forma.
Primeiramente, ela estimou as atividades necessárias para a execução desses pacotes de trabalho, levantando o número de desenhos e documentos a serem produzidos pelas disciplinas de projeto. Depois, realizou uma estimativa de horas de trabalho necessária para elaborar esses desenhos e documentos. Por meio do custo das horas de trabalho mais eventuais despesas, foi possível estimar o custo direto do projeto, ou seja, o custo diretamente envolvido na sua execução, referente à soma dos custos das atividades. Este custo estimado foi de R$1 milhão. Porém, qualquer projeto cotado ele deve permitir que a empresa de engenharia seja capaz de pagar não somente seus custos diretos, mas também todo o aporte necessário para a sua sustentação. Uma empresa de engenharia normalmente executa vários projetos ao mesmo tempo. Cada projeto deve ser capaz de pagar os seus custos e contribuir para o pagamento dos custos gerais da organização. Essa contribuição devida é denominada margem de contribuição. Em outras palavras, a margem de contribuição é a diferença do valor a ser recebido subtraído dos custos fixos e deve ser incluída no preço. A margem de contribuição ela inclui os custos indiretos, despesas indiretas e o lucro antes das deduções. No caso deste exemplo, a margem de contribuição ela é de 24% do valor a ser recebido pela empresa, ou seja, da sua receita líquida. Assim, para calcular a receita líquida, deve-se dividir os custos diretos por 1 menos 0,24, ou seja, 1 menos 24%. Isso corresponde a uma receita líquida de R$ 1.315.789,47. Porém, para se chegar ao preço do projeto cotado, deve-se incluir os impostos que incidem sobre o valor de venda, como COFINS, PIS, ISS, IRPJ e CSLL. Neste caso, a soma desses impostos ela é de aproximadamente 11%. Dessa forma, para se calcular o preço do projeto representado pela sua receita bruta, receita antes de impostos, deve-se dividir a receita líquida por 1 menos 0,11, ou seja, 1 menos os 11% levantados dos impostos. Isso faz com que o preço do projeto detalhado orçado seja de R$ 1.478.415,14. Em empresas prestadoras de serviços de projeto, é comum para a precificação a utilização do BDI. A sigla BDI ela significa Budget Difference Income e possui uma tradução adaptada como benefícios e despesas indiretas. Trata-se de uma taxa que é inserida sobre os custos diretos do projeto de forma a encontrar tanto o preço de venda como a proporção de cada item necessário no projeto em cima desse preço. Ela é encontrada dividindo-se o preço de venda do contrato pelos custos diretos e subtraindo 1. No caso do nosso exemplo, nós temos R$ 1.478.415,14 dividido por 1 milhão, que é o nosso custo direto. Isso vai nos dar um resultado de 1,48. Esse valor menos 1 é igual a 0,48 ou 48%, que representa o nosso BDI. Após o orçamento do projeto montado, deve-se dividir o valor da linha de base dos custos no tempo para que os custos reais do projeto possam ser comparados e controlados. Bom, com relação à primeira parte do gerenciamento dos custos, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.